É um espetáculo que nasce de uma ideia que há algum tempo que andamos a namorar, que é a ideia do direito ao esquecimento. Portanto, a lei que existe na nova Carta dos Direitos Humanos na era digital, que prevê o direito a que uma pessoa seja esquecida, ou partes da sua vida sejam esquecidas. E esse foi o ponto de partida. Não sabemos se é o ponto de chegada, ou antes, também faz parte do ponto de chegada. E é aí que entra o livro, porque o livro relata um bocadinho o percurso que foi fazer este espetáculo, ou seja, o percurso desde o momento em que surge a ideia do direito ao esquecimento na nossa cabeça, todos os passos por que fomos passando ao longo dos 2 anos que nos ocuparam, que ocuparam este processo, ou que este processo ocupou, portanto, ao longo desses 2 anos fomos fazendo várias abordagens ao tema, e a nossa relação com o próprio tema foi-se transformando. E então o espetáculo é um ponto de chegada a partir deste ponto de partida, que é o direito ao esquecimento, e o livro é um caderno, ou uma reunião de elementos que, de certa maneira, retratam o processo entre estas duas fases da ideia. Não sei se querem dizer alguma coisa. Sim, também depois podem encontrar no livro o texto do espetáculo, que conclui de alguma forma ou concretiza todo o processo e o próprio espetáculo em si. Exato. O livro, no fundo, reúne todos os elementos do espetáculo, de certa forma, e do processo. Eu penso que quando agora fomos a terminar a edição do livro, ou preparar o livro, tem sido interessante perceber que há qualquer coisa que se toca, que já tocava no início sem estarmos à espera de chegar a este lugar. E por acaso tem sido, de certa forma, surpreendente perceber essas coisas. Mesmo inicialmente tendo a cabeça num lugar e chegando até aqui, há qualquer coisa durante o processo que parecia que já apontava para aqui sem estarmos à espera. E eu acho que isso é surpreendente, pelo menos ao confrontar-me com os primeiros materiais que criámos e que reunimos. E acho que isso é muito interessante. No fundo, o livro testemunha esse caminho que o Guilherme falava, e acho que vai ser interessante para nós daqui a uns anos podermos olhar para este registro, e acho que pode ser interessante para o leitor que tenha curiosidade em perceber como é que é um processo criativo, ou como é que o Teatro da Cidade trabalha em coletivo e como é que criou este espetáculo. Acho que pode ser interessante ver esse percurso, esses diferentes estágios de criação. Nós estamos, pronto, o Teatro da Cidade surgiu em 2015 e desde então temos feito sempre criações coletivas, ou melhor, não sempre, porque às vezes há exceções, porque há projetos em que surge a oportunidade e o desejo de um de nós escrever e encenar, os outros, ou, nem sempre são criações coletivas, mas maioritariamente são criações coletivas. Esta foi mais uma, é mais uma criação original, portanto é mais uma criação que nós partimos de um tema para explorar assuntos que nos dizem respeito, que são importantes para nós falar neste momento, e este foi mais um, portanto foi mais um projeto que nasceu assim, nasceu de uma inquietação, de um desejo de falar sobre esta ideia de esquecimento, que depois se desenvolveu, começámos a pensar no que é isto de esquecimento, porque é que nós queremos falar sobre esquecimento, depois conhecemos, demos com esta questão da lei do direito ao esquecimento, depois transformou-se outra vez para pensarmos, para se transformar neste tema do esquecimento, para começar a ser não só esquecimento, mas esquecimento e memória. Portanto, o que é se os dois estão, perceber que os dois estão naturalmente interligados, e o que é isto da memória. Começámos a perceber que não queríamos falar de uma memória individual apenas, mas transformá-la numa memória, numa percepção e numa reflexão da memória coletiva, em relação à história, em relação àquilo que nós conhecemos da história, àquilo que nos contam, a história como narrativas, etc, etc. Pronto, o processo foi um processo muito parecido com aqueles que nós
que já tínhamos tido anteriormente. Portanto, começa por uma residência, não é? Uma primeira residência, o ano passado, acho que foi assim que começou, não é? Primeira residência o ano passado, depois dessa residência vai nascer um filme que vai passar na RTP Play, RTP Palco, desculpem, RTP Palco em breve. Depois nasce outra residência, portanto passamos para outra residência, vai surgir, vão começar a surgir estas transformações todas, material que serve para o livro, material para o livro. A Ângela junta-se a nós, pronto, e começa a surgir na segunda residência, sendo que na primeira foi o momento onde lançámos tudo para cima da mesa, onde começou tudo a ir para a panela, e na segunda é aquilo que o Reixa estava a dizer, na segunda é como se estivéssemos a começar de novo, mas não estamos a começar do zero. Estamos a começar num ponto inicial, mas inconscientemente as coisas estão em ebulição e estão a fervilhar há muito tempo, mesmo que não tenhamos necessariamente consciência do que ou como, as coisas já estão lá, já estão a existir, e nós ali só temos de arranjar forma de perceber como traduzi-las, como transformá-las em imagens concretas, em cenas concretas. Mas sim, passou tudo por essas residências, e depois começámos com os ensaios aqui no CAL, e tivemos uma espécie de terceira residência que no fundo foi o início dos ensaios, e é isso. Não sei se querem falar dessa dinâmica, mas depois pronto, aqui o texto é do Guilherme, já tinham acontecido noutros projetos ser um texto do Guilherme, não sei se queres falar disso, mas é uma dinâmica que já habitual, no sentido em que o Guilherme escreve a partir de conversas e de inputs nossos, e o Guilherme começa a escrever e depois mostra-nos aquilo que tem, nós lemos em conjunto, dialogamos sobre isso, percebemos que existe ou não coisas a serem alteradas, e portanto é um processo que está muitas vezes até muito perto da estreia a ser desenvolvido e alimentado. Este espetáculo nasce desta ideia de esquecimento, que nos pareceu um problema moderno, é um problema do homem contemporâneo, do ser humano contemporâneo, e é qualquer coisa que partilhamos, a relação com o esquecimento e com a memória, seja pela sua urgência, seja pelo medo que nos provoca. O que nós percebemos neste processo de trabalho é que não é consensual, mesmo num grupo de amigos que têm referências partilhadas, a relação com a memória e com os problemas que o esquecimento transporta não são os mesmos. Cada um tem os seus problemas com o esquecimento. E eu acho que o espetáculo abre caminho para essa reflexão. E é para essa reflexão que, acima de tudo, convidamos o público para virem ter connosco, verem o que nós fizemos e pensarem connosco, ou pensarem a partir daquilo que nós estamos a propor, que relação é que nós temos com o esquecimento. Ainda por cima, num momento que é o de agora, em que, por um lado, o registro das nossas vidas é tão eficaz, por outro, a informação é tanta que é difícil perceber o que é verdade, o que é mentira. Estas coisas que vão ficando perdidas, esquecidas nesta espuma dos dias, é uma grande responsabilidade, aquilo que a nossa atenção para estas coisas. E acho que, acima de tudo, o espetáculo não oferece nenhuma resposta em relação a isso, mas oferece, acima de tudo, o pretexto para refletirmos sobre esse assunto. E eu acho que, em última instância, isso tem uma consequência em nós como parte integrante da sociedade, como cidadãos e cidadãs. Por outro lado, ou como complemento a esta reflexão que o espetáculo convite a reflexão que o espetáculo transporta, o lançamento do livro é uma oportunidade para falarmos sobre o processo de criação, expormos dúvidas, questões, todas estas inquietações que constituem a estrutura de um espetáculo, e, acima de tudo, também uma possibilidade de encontro para além do espetáculo, ou seja, é a possibilidade de estarmos juntos sem ser na relação típica de teatro. Portanto, são dois momentos imperdíveis no Teatro de Viseu.